Grande é o Senhor, digno de louvor. Venha teu reino sobre nós. Grande é o Senhor, digno de louvor. Venha teu reino. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim falar para você uma coisa muito legal. Por que Jesus usava parábolas para poder falar da sua palavra, falar sobre o reino dos céus? Por que ele fez isso? Bom, aqui no livro de Mateus 13:34, Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito: usarei parábolas quando falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas, desde a criação do mundo. Então, Jesus ele usava diversas parábolas. Por quê? Para que aquele que é escolhido por ele entendesse de fato o que ele estava falando. Agora, aquelas pessoas que são pessoas ímpias, que vivem no pecado, que não querem de maneira alguma se entregar a Jesus Cristo, essas pessoas não entendiam o que estava sendo falado. Um desses exemplos é o trigo e o joio, quando Jesus ele explica aqui no 36, então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas é filho do homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os que fazem colheitas são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão as pessoas na fornalha e no fogo, onde vão chorar, ranger de dentes e desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Então, amados, o que eu ia falar com você? Jesus ele veio para nos libertar, para nos salvar. Mas como ele usava parábolas, muitas pessoas não entendiam. Eu vou te dar um exemplo naquela parábola que ele falava em que ele estava no mar e que estava havendo uma tempestade, e que no meio daquela tempestade Jesus acalmou o mar. Então teve um discípulo que veio andando por cima da água para ir de encontro com Jesus, e no meio do caminho ele fracassou e começou a afundar. Jesus estendeu a mão para ele e retirou ele dali. Então você pega um exemplo dali, você vai imaginar o quê? Quem não é filho de Deus vai pensar o quê? Como que pode um homem andar sobre as águas? Jesus diz: eu sou a água da vida. Então você pega por aí. E como que pode um ser humano também andar sobre as águas? É só andar com Jesus. Essas parábolas vieram para quem é filho de Deus saber o que se trata. Essas tempestades nós podemos tirar pelas nossas vidas, no dia a dia, as tempestades que nós passamos nas nossas casas, nas nossas famílias, as tempestades que muitas das vezes a gente acha que não vai ter fim, mas está aqui, ó. Jesus é a água da vida. Então você pode caminhar com Jesus e em um determinado momento você fracassar, começar a ser fraco, começar a errar, esquecer que tem um Deus cuidando de você. Então ali você começa a se afundar,
se afundar em bebidas, se afundar em drogas, se afundar em problemas, você se afunda de diversas maneiras. E aí o que acontece? Quando você está quase no fundo do poço, quando você está quase no fundo do mar, Jesus estende a mão dele para você e te retira desse marasmo, desse mar de pecados, desse mar de turbulências que é a sua vida, que é o que você passa hoje. Jesus, ele estende a mão para você e te tira de lá. Então, outra dessas parábolas é a parábola que a rede. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro do cesto, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger de dentes e desesperos. Então nos fins dos tempos vai ser esse. O povo de Deus, aquele que pratica o bem, que sente no seu coração que tem o bem, que faz o bem, que tem esse desejo de adorar Jesus de todo o teu coração, essas pessoas serão separadas, escolhidas por Deus, daquelas que praticam a iniquidade, daquelas que praticam o mal, aquelas pessoas que tentam destruir famílias, arrumando intrigas, arrumando problemas para dentro das casas, sem medir esforços, se tem filhos, se não tem. Essas pessoas só praticam o mal. Então o que vai acontecer nos fins dos tempos? Jesus vai separar todo o povo dele, tanto os que buscam de uma certa forma, outros que buscam de outra forma, mas são todos filhos de Deus. É só crer que Jesus veio para salvar e libertar. Nós devemos, nosso papel como cristão é gerar filhos para Deus. O que é gerar filhos para Deus? Alguém me falou sobre Jesus lá no passado, um seminarista, Jean Pierre. Hoje ele é pastor, mas antes ele era seminarista. Ele plantou uma semente em mim, ele, o pastor Marcelo, o pastor Daniel, plantaram uma semente em mim, como plantaram em diversas outras pessoas. E muitas sementes caíram, algumas em pedras, outras em espinhos, outras em um asfalto, e essas sementes foram se perdendo. De todas essas sementes que se perderam, uma caiu em terra boa. E essa que caiu em terra boa produziu, e ela dará frutos, frutos para Deus. Ela dará frutos de 30, 100, 200. Esses frutos para Deus são as pessoas. Quem nós conseguimos ganhar para Cristo? Não é ganhar para a religião, não é ganhar para a igreja, não é a igreja que tem muita gente, mas sim os que são verdadeiros adoradores de Cristo. Se eu conseguir ganhar 100 pessoas através desses vídeos, pessoas que irão entender que Jesus quer salvar elas, pessoas que irão entender que Jesus tem um propósito para elas, então essas pessoas são os frutos gerados através da minha palavra, que Jesus me abençoou e abençoou. Eu dançarei, a ti eu cantarei, beijarei teus pés, meu amado, contigo eu dançarei, a ti eu cantarei, beijarei teus pés, meu amado. Eu passando esta palavra adiante e no meio de 1000 pessoas que assistem sem entender, no meio de 1000 pessoas que assistem sem entender o que Jesus quer para elas, essas 100 irão gerar mais frutos. Eu vou fazer uma parábola agora, vinda de Jesus, porque ele usava só parábolas, então vai aqui uma parábola que eu vou lançar agora. Existem
marqueteiros, pessoas que fazem marketing, que trabalham com marketing. Essas pessoas, elas são o topo, onde elas chamam 100 pessoas. Se dessas 100 pessoas 10 entenderem, essas 10 irão chamar mais 100 cada uma. Então você terá 1000 pessoas através dessas 10 que deram certo. As outras 90 não deram certo. Leva como semente. Então o que acontece? Dessas 1000 pessoas, chamaram-se mais 1000 cada uma. Agora você para e pensa aonde que isso irá parar. Se uma pessoa chamou 5 e cada uma dessas 5 chamasse mais 5, olha a quantidade de frutos gerados para Cristo, para Jesus. Então você tira desse exemplo aí, uma pessoa que gera frutos para Jesus, para Deus, é este o fundamento. Eu levo a palavra até você, você entende que Jesus quer te salvar, você busca na palavra, porque aqui você vai saber tudo que Jesus te passou, tudo que Ele quer te ensinar, tudo aquilo que Ele quer que você aprenda. Todas essas parábolas, para quem não está conectado com Cristo, é loucura. Isso daí é uma coisa que é inexistente. Não tem como um ser humano entender, fora do Espírito Santo, o que Deus de fato está querendo. Então o reino dos céus é semelhante a isso. O reino dos céus é semelhante a isso. É você criar frutos para Deus através do seu Filho Jesus. Ah, Luciano, mas eu peco, eu já traí minha esposa, eu já roubei, eu já traí a confiança dos meus pais, eu minto, eu sou uma pessoa mentirosa, eu sou uma pessoa que não consegue enxergar o que está escrito na palavra. Vamos para o cego de Jericó. Uma pessoa que era cega, que não tinha entendimento do que Jesus estava falando. Então, quando aquela pessoa estava ali, vamos supor, pedindo esmola, ela poderia não ser cega de visão humana, mas ela poderia ser cega da palavra, cega do que Jesus estava querendo passar para ela. Então aquela cegueira poderia ser uma cegueira espiritual, não uma cegueira carnal, onde você vai tocar a mão nesse olho dessa pessoa e ela vai conseguir enxergar de fato o mundo. Uma cegueira espiritual é eu falar para você sobre Jesus e você falar o que esse cara está falando. Ele não está falando nada, ele está falando coisa com coisa. Eu não estou entendendo nada do que ele está falando. Isso é uma cegueira espiritual. A partir do momento que Jesus toca nas suas vistas e você consegue enxergar o que de fato está sendo pregado, o que de fato está sendo anunciado, então você já está curado. Você está curado dessa cegueira. O coxo, aquela pessoa que fica, eu vou te dar um exemplo, essas pessoas que ficam em cadeiras de roda para pedir esmola na rua a fim de ganhar um dinheiro. Então ela carrega com ela ali o pecado da mentira, ela carrega muitos outros pecados. Quando Jesus chegou e falou, vá, os seus pecados foram curados, você está livre dos seus pecados. Então o que acontece? Jesus libertou ele de um pecado, muitas das vezes da mentira, que ficava ali se fingindo de aleijado para poder ganhar esmolas, para poder ter um dinheiro. Como muitas das vezes nós encontramos hoje pessoas pela rua que fica pedindo dinheiro porque eu tenho um filho que está não sei aonde, e esse dinheiro é destinado para outros cantos, muitas das vezes para drogas. Então o que acontece? Essas pessoas precisam ser curadas dos seus pecados. Elas precisam ser libertas dos seus pecados. Entendendo o reino de Deus, o campo é um mundo. As sementes somos nós. Os frutos somos nós que vamos gerar. Esses são os frutos de Deus. Uma árvore que dá fruto é uma pessoa que leva essa palavra adiante, que entrega essa palavra a outros e que outros sejam salvos através dessa pessoa.
Então é uma pessoa que é usada por Deus, é uma pessoa que é usada por Jesus. E Jesus, ele foi ajuntando com ele ali 12 discípulos, cada um com um tipo de vida diferente. Um era cobrador de impostos, outro era pescador, dentre muitos outros. Então Jesus reuniu os discípulos para que eles juntassem mais pessoas. Este é o nosso papel como cristãos, levar a palavra adiante, salvar vidas, tirar aquelas pessoas que vivem em pecado, que vivem no ódio, que tentam muitas das vezes fazer o mal para aquelas pessoas que só querem fazer o bem. Então você ajudando essas pessoas, você está ajudando o reino do céu. Você está lutando para ganhar almas para Jesus. Então, amados, que esse vídeo chegue até você. Compartilhem com todos, independente de religião. Minha religião é Jesus, é servir a Deus. Essa é a minha religião. Não tem que você falar de uma religião ou de outra. Para Deus somos todos iguais. Para Deus somos todos iguais. Todos são filhos e todos vão ser salvos. Todos os filhos vão ser salvos. Então, amados, leve essa palavra adiante, entregue na mão do Senhor, faça uma oração pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida daqueles que me perseguem. Orem para que eles possam encontrar Jesus, para que eles possam encontrar Deus. É em nome de Jesus que eu oro por cada um que está vendo esse vídeo, que está assistindo essa palavra vinda do Senhor. Tenham entendimento sobre o reino de Deus, tenham entendimento sobre a palavra, não sejam cegos, nem de coração duro. Entenda que Jesus quer salvar você. Muito obrigado por hoje. Eu espero que vocês compartilhem com todo mundo esses vídeos, para que o reino de Deus não pare. Nós podemos estar parados em nossas casas, sem poder sair, devido a essa epidemia do coronavírus. Nós estamos parados na casa sim, mas a obra de Deus não para. Essa não para. Então está indo aqui até você uma palavra. Seja uma árvore frutífera, que gere frutos. Busque pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. Entregue-se de coração a Jesus e o mais Ele fará. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E que essa palavra seja viva todos os dias na sua vida. Muito obrigado e amém. E nós, grande é tua misericórdia, grande é o teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono, grande é tua misericórdia.